A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. Capítulo 18 de Gênesis, a partir do verso 17, que é quando Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, que é uma região do Mar Morto, uma região riquíssima em enxofre e tudo que é volátil. Por isso aconteceu o que aconteceu lá, né? Gênesis capítulo 18. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos, que somos nós, inclusive é bom que você saiba biblicamente, e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo esse clamor que é vindo até mim, e se não, vou saber. Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram-se para Sodoma, que eram os anjos que Deus tinha enviado. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E então chegou-se Abraão dizendo, e este é o nosso texto: destruirás também o justo com o ímpio, Senhor? Se porventura houver 50 salvos naquela cidade, tu vais destruí-los também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Ou não agirá com justiça? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 salvos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou Abraão ainda a falar, e disse: e Senhor, se porventura acharem ali só 40? E disse: tá bom, Abraão, não farei por amor dos 40. E disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda pedir, se porventura ali se acharem 30. E disse: tá bom, Abraão, não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, e se porventura só achar 20? E Deus respondeu: não vou destruir por amor dos 20. E o Abraão insistiu: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez eu falo, se porventura se acharem ali 10, não destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Amém? Amém, gente? Vamos nos assentar nesse mesmo espírito. A verdade é que nós estamos falando aqui de uma figura de intercessão. Como vocês se lembram, Ló, sobrinho de Abraão, o seguiu quando ele saiu da sua terra a mandado de Deus. E como as duas tribos se multiplicaram muito, e a riqueza deles também, a multiplicação de gado, essa coisa toda, o Abraão disse: olha, está começando a ter muita encrenca entre nossos povos, e estou a fim de viver em paz, então vamos fazer o seguinte: sobe aqui comigo, dá uma olhada para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, o lado que você escolher, você vai, e eu vou para o outro lado. E o Ló, muito do esperto, viu uma campina verdejante
né, justamente os lados de Sodoma e Gomorra, em direção ao Mar Morto, e viu que foi ingrato, na verdade, eu acho, né? Mas outro assunto é esse. Tio, eu vou para esse lado aqui, tá bom. Abraão, que até tinha o direito da escolha, foi muito democrático. Não, tudo bem, sem problema. Se vai para esse lado verde, eu vou para o outro que não é tão verde assim. E por que que Abraão agiu assim? Pela mesma maneira que você tem que agir sempre na sua vida. Não importa para onde você vai, a bênção vai com você, porque a bênção está em você. Não precisamos tentar tirar vantagem de nada, nem de ninguém. Muito pelo contrário. Para o lado que eu for, a coisa vai acontecer, porque Deus está comigo. Então a bênção dele está comigo, não é? Eu me lembro quando vim para aqui, agora em novembro eu vou fazer 40 anos que eu assumi essa igreja aqui. E em outubro vai fazer 30 anos que nós inauguramos aqui a catedral. Eu me lembro quando eu vim para cá, todo mundo dizia, Tim, o Rogério está acostumado com multidão, capela, isso, aquilo e tudo mais, vai para Campo Comprido, fim do mundo, fim da estrada, que o Requião dizia, tinha 2 pistas que o Lerner fez, para ligar o nada a coisa nenhuma, está morto, Rogério, não tem chance nenhuma. Mas eles esqueceram que quem estava me mandando para cá era Deus. Então eu não vinha sozinho, Deus estava vindo na frente. Quer uma prova? Olha nós aqui, olha tudo isso que nós temos aqui. Uma igreja quadrangular, admirada pelo menos dentro da quadrangular, né, em todo o Brasil. Então nós temos que crer assim, crer sempre, contra as circunstâncias, contra aquilo que a vista está nos mostrando, como foi o caso aqui. A vista mostrava um lugar excelente, que não era tão excelente assim. E a vista mostrava um lado muito desértico, que significaria fome, sofrimento e tudo mais, e que não era nada disso. E então esse texto, que eu escolhi para a gente conversar aqui nessa noite, fala de um homem que acreditava em oração, da maneira que nós precisamos acreditar, incomodando Deus, pedindo e pedindo de novo, não tendo medo de pedir, principalmente porque Ele nos deu essa prerrogativa de podermos nos dirigir a Ele pedindo. Claro, não só pedindo, mas louvando, adorando, agradecendo, engrandecendo, mas pedindo também. Todos nós estamos vivendo numa dimensão de vida que é só guerra, é só luta, é tristeza, é doença. E os dias de hoje, então, pelo amor de Deus, que fase horrível a humanidade está passando. De maldade, de prostituição, de corrupção, de ódios. Jesus, dá até vergonha dizer que a gente é ser humano, né? Mas enfim, nessa vida, nós vamos ter sempre que estar vivendo na dependência de Deus. E viver na dependência de Deus é viver em oração. Ô pastor, o senhor fala tanto em oração, o senhor ora tanto assim? Não, já orei mais na minha vida. Hoje eu sou mais objetivo, vamos assim dizer. Se você orar, o importante é começar. Se você orar 1 minuto toda manhã quando você levantar. Alguém aqui frequenta academia? Deviam, viu? Eu gostaria. Alguém costuma caminhar ou correr assim todo dia? Bom, isso é muito bom. Você já percebeu como foi difícil começar? E agora como é difícil parar? Porque você condicionou o organismo, e o organismo te obriga a sair na chuva para correr, na geada para correr. Ele está pedindo. E vida de oração não é diferente, só que é uma coisa espiritual. É o Espírito pedindo comunhão com Deus, com o Pai dos Espíritos, que é o nosso Deus. Então, se você começar orando 1 minuto, já está bom. Porque no dia seguinte, arrisca você já orar 2. E no mês seguinte, já
orar 3 minutos, e de repente 5, de repente 10, de repente 15 minutos, de repente já está orando meia hora. E isso vai fazer uma diferença tão grande na sua vida, tão absurda na sua vida, na sua família, na sua descendência, no seu bem-estar, no seu sono, no seu rendimento físico, mental, espiritual, emocional e financeiro. Vai fazer uma diferença enorme. E Abraão era um homem que aprendeu isso com Deus, a depender de Deus e a não ter medo de falar com Deus. E porque Deus ouve, ele orava. E porque Deus continua ouvindo, nós devemos orar. E devemos respeitar, como eu digo para muita gente aqui na igreja, né? As pessoas vêm para a igreja e parece que estão vindo para o bailão, né? Tem alguém orando? Estou nem aí. Quantas vezes tive que chamar a atenção, até de diácono aqui, estava eu ali, quando a gente tinha ali o tablado ali, orando e tal, puxava meu paletó para me entregar um bilhete. A vontade de fazer comer o bilhete. Né? Poxa, mas o senhor só estava orando. Garanto que se eu estivesse falando com o prefeito ou com o governador, ninguém vinha me interromper. Questão de cabeça, de respeito, né? Chegou na igreja, está todo mundo orando, para no teu lugar, espera a oração, aí você vem para o seu lugar. Vai aprendendo com o mais velho aqui, vai. Tá? E oração tem um ar assim de assunto requentado, né? Repetido, e até talvez seja mesmo, né? E embora vital para a vida como um todo, não só no aspecto espiritual, não levamos suficientemente a sério esse importante meio da graça que nos leva a um relacionamento mais estreito com Deus, como Abraão tinha. E quanto mais liberdade você tiver, mais comunhão, mais conhecimento mútuo, você e Deus, Deus e você, mais liberdade você terá de dizer aquilo que você quer dizer. Porque muita gente deixa de receber porque acha que o que vai pedir é impróprio, Deus não vai atender, é muito grande, ou qualquer coisa parecida assim. Muita gente deixa de orar por um filho, por uma filha, por um marido, por uma esposa, porque acha que é um caso perdido. Para nós até pode ser, mas para Deus não existe caso perdido. Existe oração respondida se efetivada for, ou nem ouvida se não for feita. Simplesmente assim, né? E tem um salmo muito bonito, que é o Salmo 116, que o Davi diz assim, porque ele se inclina, é muito bonito isso, porque ele se inclina para ouvir, né? Eu orarei enquanto eu viver. Essa é uma confiança que nós devemos ter, uma certeza que nós devemos ter. Deus se inclina, os seus ouvidos não estão tampados, para que não possa ouvir o clamor das nossas súplicas. Muito pelo contrário, agrada a Ele, como agrada a você ouvir um filho, uma filha. Então, gente, precisamos em qualquer tempo exercitar a prática da oração. De manhã você levanta e coloca o teu dia nas mãos de Deus. De noite, antes de deitar, você agradece porque Deus respondeu todas as tuas orações. Tanto é verdade que você está orando, agradecendo, está vivo. Foi livre de muitos males, de muitas ciladas, na verdade, né? E o exercício, a prática da oração vai fazer sempre, acredite em mim, vai fazer uma enorme diferença na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa descendência, aqui na nossa igreja, vai fazer diferença. Talvez eu não estivesse enfrentando, como no ano passado, e um pouco ainda esse ano, tantas lutas, tantas coisas, tanta gente vindo falar, vendo, sonhando isso e aquilo e tudo mais, se mais gente estivesse intercedendo por mim. Então me ajuda aí, porque eu oro por vocês absolutamente todo dia. Peço que Deus abençoe cada um de vocês, né?
E o livro de Salmos realmente é um livro de orações, não é? Então, uma das coisas que a gente encontra é esse versículo, não é? Porque ele se inclina para ouvir, então eu me dirijo a ele. Vou morrer orando, porque eu tenho certeza que o maior de todos, do universo, me ouve. E eu nem tenho que marcar audiência. Não tenho nem que marcar audiência, né? E o Davi também diz, no Salmo 140, bom, o Davi fala muito sobre oração, né? Ele diz assim: peço que todas as manhãs tu me fales do teu amor. E a maneira de Deus falar do amor dele é em tudo aquilo que nós vivemos, aquilo que nós vemos. Seja um passarinho, seja uma borboleta, seja uma criança, seja uma folha caindo. Deus fala de todas as maneiras para aqueles que falam com Ele. Ele se manifesta, né? E o Davi ainda diz: pois em Ti eu tenho posto a minha confiança. As minhas orações sobem a Ti. Mostra-me o caminho que devo seguir. Isso é uma oração inteligente. Mostra-me o caminho que devo seguir esse dia. Que decisão eu devo tomar? Se devo falar ou se devo ficar quieto? E assim por diante, né? E as orações, como Paulo exemplifica muito bem no capítulo 6 aos Efésios, né? As orações podem ser expressas de muitas formas. A oração não é chata, né? Embora, honestamente falando, a gente não gosta de orar. Conheço, não enche a palma da minha mão, gente que possa dizer que gosta de orar. Nós precisamos orar, na verdade, né? Então nós podemos orar em forma de gratidão, de súplica, de intercessão, né? De adoração, de desabafo. Deus te entende. Entende as tuas limitações. Não esqueça que Jesus já foi exatamente igual a nós em tudo aqui na terra. Então ele entende a nossa oração, mesmo que às vezes atribuladas ou atrapalhadas. Ele entende perfeitamente, né? Por isso que ele diz: as minhas orações sobem a Ti. Quando a gente é verdadeiro na oração, não procura, como dizia, não sei porque que a minha mãe dizia isso, né? Enfeitar o pé do pavão, né? As orações ordinárias, vamos assim dizer, são aquelas assim, tipo, a gente conta para Deus o nosso dia. Aquele papo leve, assim, né? Conversando com Deus. Já outras em que nós lutamos com Ele para colocar os fatos e os sentimentos em perspectivas corretas, alinhando as coisas tão necessárias de serem alinhadas, né? Outras ainda são respostas ao que Deus nos fala, né? E para serem de fato orações, é realmente preciso que sejam expressões sinceras dos nossos corações. Não palavra inventada, não poesia. É aquilo que o Espírito coloca no seu coração e que a boca fala, porque a boca sempre vai falar aquilo que o coração está cheio. Não é diferente, né? Então, precisa ser sincera, do nosso coração, dirigidas a Deus, no nome de Jesus, pois oração é relacionamento, oração é comunhão, né? É falar, é ouvir, é diálogo que traz confiança. Diálogo que traz confiança. Pessoas com quem você conversa bastante e que você vê que são pessoas assim íntegras, você passa a confiar nessas pessoas através do diálogo. Você vê o que a pessoa fala é sensato, ela te ouve, ela te dá espaço para você falar, porque tem gente que não tem como, né? Entrou na roda, ninguém mais fala, é só aquela que fala. E não significa que quem fala demais tem a razão, muito pelo contrário. Quem fala demais não está na Bíblia, mas dá bom dia a cavalo. Não é assim que se diz? Então, bom ser ouvinte e bom falar no tempo próprio, sempre, né? Mas uma coisa, nesse texto que nós lemos, mostra claramente
A liberdade que um homem ou uma mulher que tem intimidade com Deus, a liberdade que ele pode ter com Deus, a liberdade de ser chato, não tem outra palavra, porque a insistência do Abraão foi até o fim. E se tivesse 50, porque ele sabia, Deus disse que ia acabar com aquilo lá, ia acabar mesmo, estava decretada o fim de Sodoma e Gomorra, principalmente porque Sodoma e Gomorra estava pior do que Rio de Janeiro e São Paulo junto, né? E então Abraão disse: e lá se foi meu sobrinho com a família dele. Senhor, se tiver uns 50 lá, o Senhor, por amor desses 50, e aí ele foi barganhando com Deus, e queira ou não queira, isso é intercessão, Senhor, esse meu filho, essa minha filha, tem me dado dor de cabeça, mas é meu filho, lembra-te, Senhor. É uma resposta de oração, era um anseio do meu coração, ter este filho ou essa filha, e o Senhor me deu. Lembra, Senhor? Eu levei lá no altar da 10ª igreja para o pastor Rogério apresentar a criança. Isso é argumentar com Deus, isso é fazer como Abraão. E ele agora, ele ou ela está perdido, está na droga, está na prostituição, está torcendo para o Atlético, está qualquer coisa parecida assim, né? Que moral eu tenho, né? Para falar isso. E você vai barganhando com Deus. E você vai intercedendo, você vai segurando teu filho, seu marido, sua esposa, seja lá o que for, vai sustentando através da oração, até que eles tenham tempo de fugir de Sodoma, como aconteceu com o Ló, sua esposa e suas 2 filhas, porque os seus 2 genros preferiram ficar. E a mulher do Ló, não é que ela olhou para trás, ela ficou para trás. E porque ela ficou para trás, quando aquilo tudo explodiu, ela ficou muito para trás, aquele sal todo daquelas montanhas imensas de sal, e o próprio Mar Morto, que é uma salinidade absurda até hoje, né? Aquilo tudo desceu do céu e a cobriu. Então, na nossa intercessão, nós vamos sempre impedir que este sal cubra nossa família, cubra o nosso país, cubra a nossa própria vida. Vamos barganhar com Deus, e barganhar com Deus é oração sincera, é oração lógica, é falar aquilo que está no nosso coração, e não no coração de outro, é formatar a oração em cima das promessas de Deus, e para formatar, nós precisamos conhecer as promessas de Deus. Leia a Bíblia. Prevalecer em oração é como entrar numa luta com o propósito de ou venço ou morro. Não tem meio termo. Está escrito: eu tenho que vencer apenas uma pessoa nessa luta, eu mesmo. Não desistindo, não vacilando, não desanimando, não desacreditando de maneira nenhuma, entrar na guerra, como Jesus entrou no Getsêmani um dia, para vencer ou morrer, e graças a Deus venceu, e por incrível que pareça, ele venceu entregando a sua vida. Eu não digo morrendo porque ele não morreu, entregando a sua vida, tanto não morreu, que nos 3 dias que o seu corpo ficou ali na sepultura, ele desceu às partes baixas da terra para pregar aos espíritos em prisão e para arrebatar das mãos do coiso as chaves da morte e do inferno. Amém? Com Deus é assim, gente. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Esses dias eu estava vendo esses documentários aí, principalmente do tempo das conquistas, principalmente dos espanhóis, que lamentavelmente dizimaram astecas, incas, e quem eram os outros mesmo? Os maias. Mas não foi na espada, não, foi com gripe, varíola e sarampo. Matou nações inteirinhas, mataram, né? Porque se infiltraram no meio deles, e aí
Não sobrou ninguém. E aliás, por acaso, né? Dinastias espetaculares, que construíram coisas que até hoje a humanidade fica de boca aberta, não acreditando que eles fizeram aquilo, né? E nessas andanças, Hernán Cortés também, o conquistador do México, ele fez exatamente isso, né? Ele simplesmente queimou os navios, para não voltarem atrás. Vencer ou morrer. Como quem fez isso também, César fez isso. Isso que está na moda hoje, que também é uma história muito legal, embora muito violenta, dos vikings, né? Queimaram os navios, como Eliseu fez, quando recebeu de Deus a confirmação que ele haveria de ser o sucessor, tempos depois de Elias, queimou os carros de boi que ele tinha, fez um churrasco, para não ter mais o que fazer para trás. A minha vida daqui para frente é essa, é com Deus, é ser instrumento dele, é ser o sucessor de Elias. E quando Deus puder ver no seu coração, no seu comportamento, na sua oração, que você está determinado a vencer, como ele viu em Moisés orando pela nação, como ele viu em Josué, principalmente ali à frente de Jericó, intransponível Jericó, e que Deus literalmente, gente, Jericó, para quem já esteve lá, as muralhas de Jericó são pedras enormes, de uma largura que dá para passar, é uma avenida para nós, dá para passar um carro para lá e um para cá ao mesmo tempo. E Deus colocou tudo aquilo no chão, porque um povo adorava e orava. O que eles têm que nós não temos? Então é hora de você, ao invés de desanimar, ser bem objetivo. Senhor, desafie Deus nesse sentido da oração. O Senhor conhece o meu coração, sabe da minha necessidade, e hoje eu vou colocar, só que para saber a tua necessidade, você tem que abrir o seu coração, né? É o que Jesus disse para o Bartimeu, o cego: o que você quer que eu te faça? Ele podia ter pedido um monte de coisa, uma aposentadoria, uma casa, né, um carro, qualquer coisa parecida, mas ele foi objetivo. Senhor, eu quero ver. E então Jesus disse para ele: ora, então veja. E é o que eu espero no meu coração, que você alcance aqui nessa noite. O que você quer? Eu quero isso, então toma isso. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.